Imagina só a cena. Um jovem, trabalhando do próprio quarto, consegue sozinho parar o pior cyberataque da história. Parece roteiro de filme, né? Mas a história é real. E o mais doido é que esse ato heróico foi justamente o que levou ele direto para as mãos do FBI. Bora mergulhar e entender essa confusão toda. A gente está em maio de 2017 e o mundo digital estava assim, pegando fogo. Um ransomware, o WannaCry, estava paralisando hospitais, empresas, governos, um caos total. E aí, do nada, surge um herói improvável para deter essa praga digital. E aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Apenas 3 meses depois de ser aclamado como um salvador global, o mesmo cara estava sendo algemado. Essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. Como é que alguém passa de herói a réu num piscar de olhos? A resposta, olha, tá num passado que ele tentou de tudo para deixar para trás. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Conhecer o Marcus Hutchins antes de toda essa fama, quando ele era só um jovem anônimo, conhecido na internet como Malware Tech. Antes de virar um herói mundial, o Marcus era um cara de 22 anos, com uma vida bem tranquila numa cidadezinha de praia na Inglaterra. Ele morava com os pais e o escritório dele era o próprio quarto, cercado por aqueles 3 monitores, sabe? E para fugir um pouco do mundo digital, a paixão dele era bem analógica: pegar a prancha e surfar. Era isso, um especialista em tecnologia com uma rotina super comum. Só que a vida dele online era outra história. Desde muito cedo, ele mostrou um talento fora do normal. Começou burlando a segurança da escola só para conseguir instalar uns jogos. Aos poucos, esse talento foi levando ele para uns caminhos mais sombrios, e ele criou o primeiro malware para roubar senhas. Logo, ele já estava alugando botnets, que são tipo exércitos de computadores infectados, e até desenvolvendo rootkits, que são programas feitos para se esconderem lá no fundo de um sistema. O ponto de virada foi quando um parceiro dele, um cara conhecido como Vini, pediu para ele adaptar o código para cometer fraude bancária. Ali o Marcos hesitou, mas acabou sendo chantageado. O Vini tinha o nome e o endereço dele. Um erro de adolescente que voltaria para assombrá-lo. E foi assim que nasceu o Cronos, um malware bancário bem sofisticado. Essa criação, feita anos antes, seria a peça central do quebra-cabeça que levou à prisão dele. O passado estava ali, plantado. Agora, vamos avançar no tempo para 12 de maio de 2017, o dia em que o mundo digital mergulhou no caos e o passado e o presente do Marcos colidiram de um jeito espetacular. O WannaCry não foi um ataque qualquer, não. Foi uma verdadeira pandemia digital que se espalhou numa velocidade assustadora, usando uma ferramenta cibernética que tinha sido roubada da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. De repente, hospitais na Inglaterra cancelavam cirurgias, fábricas de carros na França paravam a produção, o custo não era só financeiro, era humano. O pânico era global e a solução parecia impossível. E é aí que o Marcos entra na história. Lá do quarto dele, na casa dos pais, ele fez o que sempre fazia. Pegou o código do malware para fazer uma engenharia reversa. E ele notou que o vírus tentava se conectar a um domínio super esquisito que nem existia. Por um procedimento padrão, ele registrou esse domínio para monitorar o vírus. O que ele não sabia é que tinha acabado de encontrar o kill switch, o botão de desligar acidental do WannaCry. E essa é a parte mais incrível da história, né? O custo para deter um ataque que causou bilhões em prejuízos foi de míseros $10,69, o preço de registrar um domínio. Da noite para o dia, a vida do Marcos mudou completamente. O hacker anônimo virou uma celebridade mundial e com a fama veio um peso que ele não esperava. Jornais o procuravam, a foto dele estava em todo lugar. Aquele jovem tímido, que preferiu o anonimato do seu quarto, foi empurrado para o centro das atenções. Foi uma transição bem chocante para ele. E imagina só a cena. A mãe dele, a Janet, era enfermeira e estava vendo de perto o caos que o ataque causava no sistema de saúde. Enquanto o mundo se perguntava quem era o herói anônimo, ela sabia que era o filho dela. Ela sentia um orgulho imenso que, por segurança, precisava manter em segredo. Mas a batalha não terminou com o registro do domínio, não. Por semanas, ele mal dormiu, defendendo o kill switch de ataques que tentavam derrubá-lo para reiniciar a pandemia do WannaCry. A pressão era imensa. Com a fama veio o escrutínio, e aquele passado sombrio que o Marcos tinha deixado para trás finalmente bateu à sua porta, e do jeito mais dramático possível. Ele viajou para os Estados Unidos para participar de uma conferência de segurança super famosa, um lugar onde ele seria celebrado. Mas, na hora de tentar voltar para casa, foi abordado por agentes federais. O herói do WannaCry estava preso. A acusação oficial não tinha nada a ver com o WannaCry. Era sobre o passado dele.
especificamente seu envolvimento na criação do Cronos, aquele malware bancário que ele desenvolveu na adolescência. E este é o centro do dilema. O Black Hat, o jovem que criou o Cronos para o submundo do crime, e o White Hat, o pesquisador que salvou o mundo do WannaCry. Na indústria de cibersegurança, essa linha às vezes é mais tênue do que a gente imagina. Muitos dos melhores defensores de hoje já exploraram o lado sombrio, por curiosidade ou necessidade. A história do Marcos é um exemplo extremo dessa dualidade. A mesma pessoa, as mesmas habilidades, mas dois legados completamente opostos. A prisão do Hutchins gerou um debate intenso na comunidade de segurança. O bem que ele fez poderia apagar o mal do passado? A justiça levaria isso em conta? A resposta da comunidade global de cibersegurança foi imediata e massiva. Colegas de profissão se mobilizaram, arrecadaram fundos para a fiança dele, ofereceram apoio legal. Esse momento mostrou uma coisa crucial. A cibersegurança não é feita por heróis solitários, mas por uma rede global de especialistas que se apoiam. Eles viram a complexidade da situação, um dos seus que cometeu erros, mas que também provou ser um ativo inestimável na luta contra o cibercrime. No final, a sentença foi surpreendente. O juiz não o condenou à prisão. Pelo contrário, nas palavras dele, ele reconheceu que o mundo precisa de pessoas com as habilidades do Marcos para construir defesas, não para ficarem trancadas. Foi um momento de notável bom senso, reconhecendo o valor da redenção. E isso nos leva à pergunta final. A história do Marcus Hutchins é sobre um hacker, um herói e um réu. Mas, no fundo, é uma história sobre segundas chances. E nos faz refletir. Um ato, seja ele bom ou ruim, é suficiente para definir o todo de uma pessoa? A resposta, talvez, não seja tão simples assim.